o novo. O nosso Deus é um Deus de novidade. Nós servimos a um Deus que ama aquilo que é novo. Isaías capítulo 43, versículo 18 ao 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Apocalipse 21, versículo 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meus amados, Deus ama o novo. Eu citei 3 versículos aqui, e se a gente for estudar a fundo, a gente vai descobrir que em vários momentos o nosso Deus, Ele usa dessa palavra novo para anunciar uma nova estação, para anunciar uma nova temporada, para anunciar aquilo que Ele está trazendo de novo para uma nação. Nós servimos a um Deus que ama aquilo que é novo, e de tempos em tempos Ele nos faz esse convite para viver o novo dele para nós. Eu não sei quantos anos você tem na sua jornada cristã. Talvez, certamente tem pessoas aqui que têm 10, 20, 15 anos, outras 6 meses, 1 ano. Mas o fato é que todos os dias existe um convite de Deus para nós, para vivermos algo novo, algo inédito. Quando você acha que já descobriu tudo sobre Deus, quando você acha que já sabe o suficiente sobre Deus, você descobre que Ele é infinito em amor, em graça, em bondade, em misericórdia e em tantos outros atributos. Seria necessário uma vida inteira e ainda assim não seria o suficiente para descobrirmos o quanto Deus é grande e maravilhoso. Por isso, existe um chamado de Deus para nós vivermos o novo todos os dias. Você está comigo aqui? Diga amém. Amém. O novo nos ensina que não dá para nós continuarmos sendo as mesmas pessoas e esperarmos ter resultados diferentes. Resultados diferentes vêm com ações diferentes. Para vivermos o novo de Deus, nós vamos ter que deixar algumas ações para trás. Alguns pensamentos, a nossa mentalidade vai ter que mudar para abrirmos e receber o novo de Deus. Aqui nesse texto que a gente leu, Deus ele está convidando Abraão para viver essa nova temporada. Em outras palavras, Deus está falando assim: Abraão, chegou um momento que eu quero que você viva na sua vida, e é algo novo que eu tenho para você. Então saia da sua casa aí, arrume as suas coisas aí, e vá em direção a um lugar que eu vou te mostrar. Imagino eu que Abraão pode ter questionado: para onde é esse lugar? E Deus ele pode ter falado ali: só me segue, só confia na minha palavra, só esteja disposto a viver o novo que eu tenho para você. Eu fico pensando que se já é difícil a gente viver mudanças quando a gente sabe o nosso destino final, imagina você viver mudanças quando você não sabe o seu destino. E aqui talvez esteja a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, que para viver o novo de Deus, nós vamos precisar ter coragem e fé.
Abraão precisou ter coragem. Para que coragem? Para dar o primeiro passo em direção ao desconhecido. Deus convida Abraão para uma jornada, sem dizer o destino final claramente. Abraão precisou ter coragem para dar o primeiro passo, e ele precisou ter fé para confiar na palavra de Deus sobre a sua vida. Quem quer viver algo novo ainda essa semana, diga amém. Você vai precisar ter coragem e fé. Muitas coisas Deus já liberou sobre nossas vidas. Certamente existem pessoas aqui que têm palavras que já foram liberadas sobre a sua vida. Você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser um grande empreendedor, você vai ser um grande músico. E você ouviu essa palavra, por um tempo guardou no seu coração, mas não agiu em coragem e fé para viver o cumprimento dessa palavra. A verdade é que quando Deus libera uma palavra sobre nossas vidas, no reino dos céus, no reino espiritual, nós já somos aquilo. Porém, é necessário ter um posicionamento da nossa parte para vivermos aqui no reino físico aquilo que Deus já liberou sobre nós no reino espiritual. Então, quando Davi é ungido rei de Israel, ele era só um adolescente que cuidava ali das ovelhas do seu pai. Mas naquele momento ali que o óleo caiu sobre a cabeça de Davi, ele já era um rei. E era só uma questão de tempo para que ele conseguisse tomar posse definitivamente daquela palavra. Mas para isso, Davi precisou matar ursos, leões. Davi precisou agir em coragem e fé. Para vivermos o novo de Deus, para vivermos essa nova estação que Ele tem para nós, nós vamos precisar agir nessa manhã em coragem e fé. O que é que Deus tem pedido para você? O que é que Deus tem chamado você para fazer, seja aqui na igreja ou fora? Qual tem sido a missão que tem queimado e ardido aí no seu coração? Qual tem sido o chamado de Deus para que você faça, implante o reino dele aqui nessa terra, através dos seus dons, dos seus talentos? Qual tem sido o convite de Deus para você? Haja nessa manhã em coragem e fé. Amém? Então, esse foi o convite que Deus fez para Abraão. Abraão vem viver o novo. Só que esse convite, ele veio acompanhado de 3 pedidos. Esse convite veio acompanhado de 3 pedidos. E o primeiro foi: então disse o Senhor a Abraão: saia da sua terra. Essa foi a primeira coisa que Deus pediu a Abraão. Abraão, saia da sua terra. E aqui, Abraão, ele estava vivendo numa cidade chamada Harã. Harã era uma cidade considerada um polo comercial. Era uma cidade bem localizada. Era uma cidade perfeita para você fazer negócios, enriquecer, envelhecer. Pensa aí no lugar que você queria morar. Começa aí a pensar nesse lugar. Poxa, eu queria morar em tal lugar, na frente da praia. Eu e minha esposa, a gente tem um desejo de morar na frente da praia. A gente está trabalhando muito para conseguir realizar isso na nossa vida. E pensa aí nesse lugar que você queria envelhecer e passar o resto da sua vida. Abraão vivia numa cidade que era mais ou menos assim. Uma cidade ali onde o comércio era bom, perfeito para você fazer negócios. Era uma cidade bem vista, perfeita para você criar os seus filhos e envelhecer. E nesse cenário aqui, onde tudo parecia perfeito, Deus faz: Abraão, sai da tua terra. Abraão estava lá, provavelmente já tinha acumulado riquezas,
provavelmente já tinha servos, pessoas trabalhando para ele, e Deus faz esse convite. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Abraão, eu tenho algo novo para você, mas você vai precisar sair dessa zona de conforto. Você vai precisar sair dessa terra que é tudo muito simples, que é tudo muito fácil, que tudo funciona bem já. Você vai precisar abandonar a sua zona de conforto. E meus queridos, sair da zona de conforto é nós sairmos da posição de quem é servido para passar a servir. Sair da zona de conforto é nós sairmos da posição de espectador e consumidor de um culto para passarmos a ser participantes daquilo que Deus está fazendo. Sair da zona de conforto é nós sairmos de um lugar aonde nós só acumulamos riquezas e passarmos a ser generosos e deixar Deus ser a nossa fonte de riqueza. Para vivermos o novo de Deus, nós vamos precisar abandonar a nossa zona de conforto. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Deus está nos chamando para viver o novo, mas abandonar essa zona de conforto é essencial para vivermos isso em sua totalidade. A zona de conforto, meus queridos, tem que ser um local de passagem em nossa vida e não um local de permanência. Tudo bem você tirar umas férias, tudo bem você descansar um pouco, recarregar as energias. Como seres humanos nós precisamos disso, às vezes de uma pausa, não é mesmo? Mas a zona de conforto, ela deve ser um local de passagem. Você vai ali, recarrega suas energias e volta para a missão. Você está entendendo? Diga amém. O segundo pedido que Deus fez a Abraão foi o seguinte: saia da casa dos seus parentes. Diga assim: saia da casa dos seus parentes. Primeiro Deus pede: sai da tua terra. Agora Ele fala: sai da casa dos seus parentes. Entenda que Deus não está mandando Abraão abandonar a sua família. Não é isso que Deus está falando aqui. Abraão abandone sua família, não é isso. Sair da casa dos parentes, sair de perto dos parentes, tem mais a ver com: Abraão, você precisa mudar os seus costumes. Você precisa abandonar os seus hábitos. Abraão, você precisa mudar a sua mentalidade. Sair da casa dos parentes tem mais a ver com: Abraão, você precisa mudar a sua identidade. Tudo que você aprendeu até aqui foi muito bom, te trouxe até aqui. Todas as experiências, os costumes, todos os ensinamentos foram fundamentais para te trazer até aqui. Mas existe um novo nível de Deus para todos nós, que vai exigir nós não abandonarmos tudo isso, mas nós darmos um passo além disso, para sermos preparados e capacitados para vivermos integralmente essa nova jornada que Deus tem para nós. Então, sair da casa do parente tem a ver com abandonar os velhos hábitos, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa identidade. Para viver o novo, nós vamos precisar disso. Quando eu falo disso, eu lembro logo de Zaqueu. Lucas capítulo 19. Zaqueu era aquele cara, cobrador de impostos, odiado ali pelo povo, porque certamente um judeu que tinha se rendido ali aos costumes de Roma, trabalhava cobrando impostos da sua própria nação. Mas um dia,
Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria por ali. E ele desejou ver Jesus. E ao se encontrar com Jesus, todo mundo sabe o final dessa história. Zaqueu termina a sua história dizendo: Senhor, se eu roubei alguém, se eu fiz algo de errado, eu vou restituir, eu vou fazer diferente. O que é isso, gente? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de identidade. Zaqueu saiu da posição daquele que roubava a sua nação para alguém que agora entregava as suas riquezas ao seu povo. Zaqueu saiu de uma posição de quem enganava a sua nação e agora ele era alguém que era generoso para com o seu povo. Um encontro com Jesus que causou mudança de pensamento, de ação, de vida. Para vivermos o novo de Deus, nós vamos precisar passarmos por essa mudança. Você está comigo? Diga amém. E o terceiro pedido que Deus fez a Abrão foi o seguinte: saia da casa de seu pai. Então, primeiro, Deus pede: sai da tua terra. Depois, sai da casa dos seus parentes. E por último, Deus fala: saia da casa de seu pai. E quando você pensa na figura de um pai, o que é que passa pela sua cabeça? Pai é aquele que protege, sim ou não? Pai é aquele que lança o filho para o futuro, que aponta ao destino. Percebe que a criança tem talento para os esportes, logo cedo já coloca o filho numa escolinha de futebol. Percebe que ele tem talento para arte, já coloca ele numa academia de arte. Percebe que ele tem um talento para música, já coloca ele. O pai já começa a ver, o menino tem 2 anos e ele já começa a ver, não, ele vai ser um grande atleta, ele vai ser um grande músico, ele já tem talento para ensinar, olha como ele se comporta. O pai ele protege, o pai ele lança para o futuro, o pai ele ensina a vencer os medos. Tem uma história engraçada com meu pai, que ele me ensinou a andar de bicicleta, e eu demorei muito para aprender a andar de bicicleta. Eu tinha medo, sempre que ele me ensinava eu caía. Eu não gostava da hora de aprender a andar de bicicleta, porque eu sempre voltava para casa ou com o joelho arranhado, ou com as mãos arranhadas. E teve um dia que eu acho que meu pai cansou, Márcio, de tentar me ensinar a andar de bicicleta e nada. Já tinha mais de 1 ano que eu já tinha ganhado a bicicleta e nada. Aí ele foi, acordou um dia pela manhã, tirou as rodinhas da bicicleta. Aí quando eu acordei, ele fez assim: hoje você vai aprender a andar de bicicleta. Aí eu: cadê a rodinha? Ele fez assim: sem rodinhas. Tá certo. Ele me levou para uma pista, literalmente, tipo uma avenida dessa assim, ó. Passa carro, moto, ônibus. Não sei se ele foi irresponsável, mas a atitude dele me levou a aprender a andar de bicicleta. Ele me colocou nessa pista, Márcio, segurou ali na sela da bicicleta, no assento, e disse assim: eu não vou te soltar, só faz o seguinte, olha para frente e pedala. E eu acreditei na palavra do meu pai. Está certo. Olhei para frente, comecei a pedalar, e ele segurando, me acompanhando aqui. E eu dizia: pai, estou com medo. Ele: olha para frente e pedala. Eu disse: pai, eu estou com medo. Ele: pedala mais rápido. Aí ele via que eu ia desviar o olhar assim, ele: olha para frente. E ele falava bem, bem firme: olha para frente. Até o momento dessa situação que eu comecei a falar com ele: pai, a gente vai até onde? E ele não respondia mais. Ô pai, é para a gente entrar ali na rua ou não? E eu tenso, olhando para frente, meu Deus do céu, e os carros e motos vindo, foi uma loucura. Pai, 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 aquele silêncio. Quando eu olhei para trás, meu pai estava tão longe. Eu já tinha andado, acho que, sei lá, uns 200 metros já sozinho. Eu olhei, eu só vi ele lá embaixo fazendo assim, ó.
E ainda ele falou assim: olha para frente. Quando eu virei, eu disse: pronto, é eu e Deus agora, né? Eu fui, comecei logo a tremer. Eu disse: meu pai me abandonou, eu vou cair, né? É mesmo assim na nossa vida, né? Eu segui, dei a volta, voltei para ele e disse: pronto, pai. Ele falou assim: pronto, hoje você aprendeu a andar de bicicleta. E eu voltei para casa pensando: vou dizer isso à minha mãe, né? Que meu pai me soltou na pista. Aí eu disse: não, se eu disser a ela, ela não vai deixar eu andar de bicicleta mais. Agora que eu aprendi, agora eu vou querer andar. Agora, por que eu contei essa história para você? Porque naquele dia, o meu pai me ensinou a vencer o medo. E Deus, Ele faz isso com a gente. Deus, Ele fala assim: eu estou contigo, filho. Continua olhando para frente e só caminha. Só que existem etapas da nossa vida que Deus, Ele vai até um certo ponto e você tem que continuar a sua jornada. Por exemplo, Deus, Ele não vai fazer uma prova por você. Deus, Ele não vai concluir uma faculdade por você. Sim ou não? No início Ele até monta as conexões, te dá a saúde, te dá a disposição, te dá o recurso para entrar numa faculdade, por exemplo. Mas Ele não vai levantar todo dia pela manhã, pegar um ônibus de trânsito, de engarrafamento, assistir uma aula, fazer um seminário por você. Mas mesmo assim, Ele está lá na torcida, como meu pai estava dizendo: olha para frente, continua pedalando, continua seguindo. E foi isso que Deus fez aqui com Abraão. Abraão, sai da casa do teu pai, ou seja, sai desse lugar de proteção e deixa eu ser o teu protetor. Abraão, sai desse lugar ali onde, sabe, tem alguém te ajudando a vencer os medos, deixa eu ser o teu guia, Abraão. Mas de todas essas características que um pai tem, existe uma característica que me chama a atenção, que é a de provedor. Sim ou não? O pai é o provedor. Pelo menos deveria ser. Sabe, na verdade o que Deus estava pedindo para Abraão aqui era o seguinte: Abraão, até aqui você teve um provedor, ou foi o seu próprio provedor. Mas eu tenho algo novo para você. Mas nessa jornada, deixa eu ser o teu provedor. Deixa eu ser aquele que vai te guiar. Deixa eu ser aquele que vai te direcionar. Até aqui você tomou as suas decisões sozinho. Não deixou eu participar de nada. Não me perguntou nada. Deixa eu ser o teu provedor. Deixa eu ser o teu guia. Deus, deixa eu ser aquela voz que fala: continua olhando para frente, continua pedalando. Deixa eu ser a pessoa que te coloca nos braços no momento difícil. Deixa eu ser o teu pai. Na verdade, foi esse convite que Deus fez a Abraão: sai da casa do teu pai, porque eu quero ser o teu pai. Vem para um local de dependência de mim, Abraão. Está tudo muito bom aí, está tudo dando certo para você aí. Mas o que eu tenho para você é infinitamente maior. Deixa eu ser o teu pai. Para você viver o novo, você vai precisar entrar num local de total dependência de Deus. E para encerrar, a pergunta que fica para nós nessa manhã é o seguinte: será que nós somos capazes de dizer sim a esses 3 pedidos que Deus fez a Abraão? Será que realmente nós estamos dispostos a sair da nossa terra, que é abandonar a nossa zona de conforto,
para viver o que Deus tem para nós? Será que nós estamos dispostos a sair da casa dos nossos parentes, que na verdade é mudar os nossos hábitos, costumes e a nossa mentalidade, para abraçar o que Deus tem para nós? Será que nós estamos dispostos a sair da casa do nosso pai, que é deixar Deus ser o nosso guia e provedor? Será que nós confiamos de fato a nossa vida totalmente nas mãos de Deus? Ou quando a coisa aperta, nós recorremos a todos e a todos? Deus está nos convidando nessa manhã para experimentarmos algo novo nele. E essa mensagem tem queimado no meu coração já faz uns dias. Eu preguei essa mensagem, eu acho que faz um mês, lá na minha igreja. E essa mensagem tem, vira e mexe, incomodado o meu coração. Porque eu sinto a necessidade de Deus chamando a sua igreja para essa nova temporada, para aquilo que Deus quer fazer. A gente vive hoje no momento onde aquilo que é errado virou certo. Aquilo que era muitas vezes pecado já não é mais. As pessoas relativizam. E a gente sabe que na verdade não é assim. As eras mudam, os tempos mudam, mas os princípios da palavra de Deus permanecem para sempre. É por isso que Deus, a criação, aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam manifestados. O mundo está esperando a igreja fazer alguma coisa. O mundo está olhando para nós e esperando as respostas para as perguntas que aparentemente não tem. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a palavra filhos significa ruiós, que é filhos maduros. Ou seja, a criação está aguardando com grandes expectativas, não é que qualquer filho, mas que os filhos maduros de Deus se manifestem, revelem Deus ao mundo. Deus tem chamado a sua igreja para essa nova fase. Talvez você vai ser a Bíblia, a única Bíblia que alguém vai ler. Talvez você vai ser a única igreja que alguém vai frequentar. Por isso que nós temos que ser essa carta aberta, viva. Por isso que nós temos que refletir a imagem de Deus por onde nós formos. Por isso que nós temos que ser boca de Deus aonde nós estivermos, faculdade, trabalho, na nossa família. Deus conta conosco. Ele não precisaria, mas Ele conta. E Ele tem nos chamado para um posicionamento nessa manhã. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, eu não sei o que Deus tem falado com você nesses últimos tempos. Se é para você fazer, de repente, iniciar um projeto social, se é para você de repente se engajar mais com o ministério local aqui, se é para você empreender algo novo que vai ajudar muitas pessoas. Eu não sei o convite do novo de Deus que Ele tem feito para você. Eu sei de uma coisa, que se você não se posicionar, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Se eu e você não clamarmos, até as pedras clamarão. Eu não sei você, mas eu quero, de verdade, viver aquilo que Deus tem para mim. E por mais que os meus planos sejam perfeitos, na minha concepção, por mais que eu tenha estratégias muito boas para a minha vida, os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os meus. E para você também. E sabe como termina essa história, gente? Você pode estar perguntando aí, Jefferson, o Espírito Santo falou comigo nessa manhã, me convenceu que de fato eu tenho que me posicionar. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu
Quero viver esse novo de Deus. Sabe qual que é a recompensa para quem decide viver o novo de Deus? Versículo 2 e versículo 3, Gênesis 12, diz assim, e eu encerro lendo esse texto: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. No versículo 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você essa é a recompensa daqueles que dizem sim para o chamado de Deus nessa manhã. Deus conta com a gente, meus queridos. Deus conta com você para revelar quem Ele realmente é. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Elas precisam olhar para nós e ver alegria, e ver ânimo, e ver força, e ver coragem, ao ponto delas de falarem assim: eu quero isso aí, eu quero o que ele tem. Isso é tão real. Eu disse que ia terminar, mas vou terminar agora é sério, pastor. Isso é tão real, gente. Teve um tempo atrás, a gente estava voltando do shopping, a gente parou num pastel ali, comprou um pastel, eu estava indo para casa. De repente veio um bêbado na nossa direção. Ele já era um senhor já de idade, e ele veio na nossa direção, e eu percebi que de fato ele estava vindo na minha direção, né? Tudo bem, continuei andando. E ele parou na minha frente assim, de cabeça baixa, fedendo. Estava eu e minha esposa. E eu automaticamente falei assim: acho que ele está com fome. Já ofereci o pastel. Eu disse: quer? Aí ele falou assim: não. De cabeça baixa, pastor Márcio. Aí ele disse assim: eu quero o que está dentro de você. De primeiro eu me assustei, né, com aquela palavra. Como assim? Um cara bêbado vindo na minha direção. Eu quero o que está dentro de você. O que é que ele quer que está dentro de mim? Tive aquele impacto. Depois esse senhor começou a chorar, no meio da rua isso. Começou a chorar. E ele olhou para mim e disse: eu quero o que está dentro de você. E ele foi falando. Eu era crente, pregava na igreja. Quase eu fui consagrado pastor. Começou a falar a história dele. Meu irmão é pastor, foi dizendo: meu irmão é pastor, cresci na igreja, sei da Bíblia, sei os louvores, mas hoje eu estou aqui nessa vida. E quando eu vi você, o que é que ele viu em mim, gente? Ele disse: eu quero o que está dentro de você. A alma daquele homem bêbado clamou por Cristo, clamou por uma mudança de vida. Ele se ajoelhou assim no meio da rua, oramos por ele. Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Quero. A gente orou por ele ali no meio da rua, o pessoal passando, olhando. O que é que está acontecendo aqui? A gente lá orando. Ele levantou, me deu um abraço, chorou, parecia uma criança. E eu fui para casa naquele dia, e várias outras coisas aconteceram nesse caminho. Ele falou é incrível. Deus usou ele depois dessa oração de volta para falar algumas coisas específicas sobre a minha vida que de fato era Deus falando ali. Eu disse: meu Deus, Deus está usando um cara que até então estava bêbado aqui para entregar algumas direções. E ele começou a falar: você vai viver isso na sua vida, e assim. A gente não era casado, não é isso? Ele fez assim: sua esposa, né? Aí eu disse assim: não. Aí ele fez assim: é sua esposa, você vai casar com ela e tal, não sei o quê. Começou a entregar algumas coisas que de fato fazia sentido. Depois daquela experiência eu voltei para casa e eu falei assim: eu não falei nada, eu só estava passando no lugar. E ele disse: eu quero o que está dentro de você. Eu acredito, eu tenho fé que é isso que Deus quer fazer com a gente.
Quando nós chegarmos num lugar, a gente vai estar carregando a presença de Deus de uma forma tão real que as pessoas vão desejar beber da fonte que nós bebemos. E o final dessa história é: abençoarei os que te abençoaram, farei de você uma grande nação, e tu serás uma bênção. Amém? Agradeço por essa manhã incrível, por essa oportunidade. Deus falou muito comigo aqui nessa manhã e espero que Ele tenha falado ao seu coração também. Muito obrigado, pastor Márcio, pela oportunidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Faça dessa canção a sua oração ao nosso Deus e Pai. Sabe? Vamos ficar de pé, igreja, para louvarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Depois dessa palavra abençoada, que nós possamos entender que Deus tem um plano para a gente, Deus tem um propósito, que Deus tem um propósito em nossas vidas, que nós precisamos ter coragem e fé para entender e avançar. Que nós possamos entender também que grande é o Senhor em nossas vidas, muito digno de louvor. Amém? Essa música é conhecida da igreja também, que nós possamos nos quebrantar desde o começo do culto, louvando e adoração. Já cantamos que precisamos nos derramar ao Senhor, que precisamos olhar para a cruz, entendemos que precisamos ter coragem, e agora nós precisamos cantar que iremos engrandecer ao nosso Senhor, porque Ele é único e digno. Teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.